E a gente não pode esquecer que o trabalho da polícia só deu certo por causa da coragem das vítimas e dos parentes. Foram eles que levaram o Chipkevich para a cadeia. E do lado de fora da delegacia, um horror, né? Porque eram muitas pessoas, muitos populares, depois da divulgação do caso, né? Diante da delegacia de polícia, vítimas chegando, pais desesperados. A polícia já está ouvindo o depoimento de pais de pacientes do médico Eugênio que concordam em colaborar com a investigação. É a parte mais difícil do inquérito pelo constrangimento que envolve a situação. 2 pais que representaram, já me garantiram que vão representar, já tinham avaliado isso e farão a representação. E como que a gente fazia? Hoje é muito fácil, tudo, parte tecnológica. Na época nós não tínhamos. Nós tínhamos que passar a fita. A hora que pegava um momento que a vítima olhava para a tela, a gente parava e fotografava. Então nós tivemos que fazer isso com todas as fitas para poder ter uma foto sem ser naquela cena grotesca ali. Eu tinha um problema, e o delegado também, era de mostrar isso aos pais. Como mostrar esse material aos pais das crianças e dos adolescentes violentados? Como mostrar isso aos próprios adolescentes e crianças violentados, né? À época a gente teve até um suporte da USP, a gente tinha umas estagiárias de psicologia que faziam esse trabalho com a gente. De dar um apoio, porque eu vi mãe desmaiar. Assim, passar muito mal, pai. Eles andavam no corredor, assim, da delegacia, pondo a mão na cabeça e dizendo, não, isso não aconteceu com meu filho, não pode ser, isso não é verdade. A primeira vez eu fui sozinho, mas quando eu comecei a falar, a investigadora virou e falou, não, volte com algum familiar seu, porque você não tem condições de depor, de falar sozinho. A gente tem reações físicas, né, lógico, né? Dores de barriga, diarreias, boca seca, suando, tremendo. Até hoje, de tocar nesse assunto, esses sintomas voltam. Teve momentos que eu não consegui continuar com alguma vítima, porque o estado que eu via da mãe era tão grande que eu tinha que parar o depoimento. Quando eu fui pela segunda vez com a minha mãe, eu consegui depor, né? E aí os investigadores falaram, né, que existiam algumas fotos e para ver se eu me reconhecia em alguma das fotos. Me mostraram várias fotos que eram imagens congeladas das filmagens, né, que ele fazia. E eu me reconheci em uma delas. E essa parte é bem difícil também. E a minha mãe também me reconheceu. Sua mãe, como que ela ficou? Minha mãe, na realidade, ela ficou muito forte para me apoiar. Eu acho que ela se estruturou muito para me apoiar, mas com certeza ela ficou também muito mal. Você imagina, Thaís, você levar o seu filho pela mão, né, e entregar para o abusador. Que você não sabia, mas ficou sabendo depois. Eu acho que minha mãe sofreu mais. Acho que minha mãe sofreu mais porque você levar um filho confiando que vai fazer um tratamento e acontecer esse tipo de coisa para um pai, para uma mãe, eu acho que é muito difícil, né? Eu acho que ela meio que se sentiu culpada, mas apesar de não ter culpa nenhuma, coitada. Claro que não. Mas você acaba se perguntando se falhou em algum momento, né? Como eu disse, minha mãe era viúva, meu pai morreu, eu tinha 4 anos de idade, eu sou o filho mais velho. Então minha mãe teve que lutar muito para me sustentar e sustentar minhas 2 irmãs, no caso. A minha mãe, quando ela soube, ela
Ela me apoiou para que eu corresse atrás, para que a justiça fosse feita, né? Fui até a delegacia, prestei depoimento e foi isso, ela me apoiou o tempo todo. Você viu as imagens? Como é que foi na delegacia? Na delegacia não me deixaram ver as filmagens, não. Me mostraram algumas fotos, né? E aí eu me reconheci nas fotos. E quando você se reconheceu nessas fotos, como é que foi? Me senti enojado, né? De ver aquela cena ali, né? Me senti impotente, assim, né? Mas fui em frente até que ele foi preso, graças a Deus. Os pais têm uma restrição, com razão. Eu respeito a posição dessas pessoas, porque para processar o médico eu já tenho elementos. Então não será isso que vai me atrapalhar. Teve um pai que, até nessa condição, se recusou a fazer a representação para pedir abertura de inquérito, porque era necessário, né, que o pai representasse. Ele não sabe disso. O que aconteceu? Ele sabe que foi paciente. Preferível conversar com ele e falar que ele não estava na fita, né? Eram realmente depoimentos muito difíceis, porque nós tínhamos conhecimento do que havia acontecido. E esses adolescentes não sabiam o que tinha acontecido com eles. E eu não me sentia no direito, nem o Dr. Virgílio, de dizer a eles que eles tinham sido violentados de tal forma, enfim, mas que eles sofriam efetivamente abuso sexual. A secretária Regina Célia Brasil, que trabalhou 18 anos como médico, passou o dia na delegacia assistindo às fitas apreendidas. Através das imagens, identificou 7 pacientes e depois do que viu, mudou completamente a opinião sobre o doutor Chipkevich. Um homem que não significa nada para mim. Nunca mais eu quero ver a cara desse homem na minha vida. Por fora, o profissional reconhecido, respeitado. Por dentro, o perverso, o abusador. A investigação tenta entender como os crimes de Eugênio Chipkevich ficaram escondidos por tanto tempo. Montei uma televisão e pedi para que ele identificasse. O senhor não vai passar isso de novo. Foi um pouco que ele falou comigo. Foi a única hora que ele reagiu, porque ele ia ter que assistir as cenas que ele fez. Ele fazia a mesma abordagem praticamente em todas as vítimas. Primeiro, mandava a vítima se despir, se deitar sobre uma maca. A partir dali, ele aplicava uma dose de dormonide. O dormonide é um anestésico de uso restrito. As doses aplicadas pelo médico Eugênio Chipkevich eram calculadas. É um estado letárgico, né? A pessoa não fica totalmente anestesiada. Se você dá um comando, ela muitas vezes responde, né? Então ele conversava, inclusive, com essas vítimas, colocava ela em algumas posições sexuais para abuso, efetivamente, sexual. A vítima, para ele, era um brinquedo. Ele satisfazia os seus desejos. Na imagem, ele estava mais jovem. Depois, na outra imagem, você via que ele já tinha envelhecido, cabelo mais branco. Então, você via a diferença, que era outras épocas, certo? Que foram filmados em outras épocas. Pelos cálculos da polícia, foram no mínimo 12 anos de abusos. Teve um caso de um rapaz que ele lembrou ele sentia a barba do médico no rosto dele. Ele falou para a mãe falou, foi cobrado o médico, isso é feito do remédio. Alguns achavam estranho, muito estranho, né? Os filhos saírem dopados, né? De um atendimento. Mas ele dizia que isso fazia parte de um estudo científico, enfim, ele fazia as suas justificativas e como médico renomado, né, as pessoas acreditavam. Eu acredito que ele conseguiu enganar todo mundo, inclusive as pessoas muito próximas. Ele era uma pessoa extremamente formal, muito educado.
Uma pessoa que, assim, não aparentava absolutamente nada. Um garoto de programa prestou depoimento suspeitando que foi sedado por Eugênio num encontro. A investigação vai tentar encontrar rapazes que tenham frequentado o apartamento. Ele mantinha também relações sexuais e contatos, né, com garotos de programa no Parque Trianon, onde ele fazia o contato com esses garotos de programa, levava esses rapazes para um apartamento que ele tinha na Rua Frei Caneca e lá mantinha ali um contato, né, uma relação sexual ou algo parecido. Um apartamento do 10º andar deste prédio, na região central da cidade de São Paulo, seria mantido pelo médico Eugênio Chipkevich exclusivamente para encontros homossexuais. E, segundo alguns relatos, ele passava parte dessas imagens captadas no consultório dele com crianças e adolescentes para fins de excitação e etc. Nós ficamos sabendo que na noite da denúncia, de quarta para quinta, ele teria passado a noite lá com um garoto. Ontem, o acusado saiu da delegacia indiciado por atentado violento ao pudor, crime que tem pena de 6 a 10 anos de prisão. O médico só vai falar diante do juiz. 2 meses após a prisão de Eugênio Chipkevich, a polícia concluiu o inquérito. Foi algo bastante rápido, mas muito denso e complexo. Muita prova foi produzida. Eugênio Chipkevich foi denunciado 12 vezes por atentado violento ao pudor. Naquela época, era assim que o Código Penal se referia ao que hoje conhecemos como estupro de vulnerável. Quantas vítimas o senhor identificou nas 35 fitas? Nós identificamos 16 crianças e adolescentes. A vítima mais nova tinha 11 anos. Todo esse processo ocorreu em segredo de justiça. Nós tivemos acesso a ele. São mais de 20 volumes, milhares de páginas. Muitos pais, por conta do escândalo e visando preservar os filhos, resolveram não ir adiante. Então tínhamos como forçar essa situação, inclusive porque à época o Código Penal estabelecia que era necessária a autorização da vítima ou do seu responsável para levar adiante o processo crime. 10 vítimas persistiram na busca por uma punição e levaram a denúncia adiante. Quando chegou a hora do julgamento, elas tiveram outro desafio. Durante o meu depoimento, ele entrou dentro da sala e eu o reconheci. O juiz solicitou para que eu apontasse e reconhecesse a pessoa. E eu apontei e reconheci. E como foi isso para você? Foi muito difícil. Eu acho que assim é uma das coisas mais difíceis de quem sofre uma violência. Além da dor toda que tem, de você ter que, entre aspas, se expor de uma forma legal, se expor de ir numa delegacia, de ter que depor, ter que ir perante um juiz para testemunhar. Essa parte eu acho que é uma parte muito doída e eu não julgo as pessoas que não tiveram condições emocionais, estrutura para fazer o que eu fiz. Nem os óculos escondem mais a personalidade fria deste homem, Eugênio Chipkevich. Condenado a 124 anos de prisão em regime fechado, há 15 dias ele foi transferido da carceragem de uma delegacia de polícia, onde ficou 2 anos, para o presídio de Sorocaba, interior de São Paulo. No fim, depois de um recurso, Eugênio Chipkevich conseguiu reduzir a pena para 114 anos de prisão. Ele foi condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância. E serviu também essa investigação como um marco na história do direito criminal brasileiro, porque a partir desse caso a gente passou a dar um tratamento específico à pedofilia. A pedofilia se sabia da existência, mas nunca
tínhamos tido um caso de grande repercussão. E a partir daí, inclusive, a própria legislação penal foi modificada. Hoje, Eugênio Shipkevich cumpre pena neste presídio de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele só vai sair daqui em 2032, aos 84 anos de idade. Shipkevich deu apenas uma entrevista desde a prisão. Foi em 2003, logo após a primeira condenação. Ele conversou com o jornalista Fábio Diamante, do jornal O Estado de São Paulo, e deu uma justificativa incompreensível. Os abusos faziam parte de uma pesquisa científica. Ele negou o crime e disse não ser pedófilo. Mas o que ele tem a dizer agora, depois de passar 2 décadas na prisão? Sorocaba, 1/6 de 2023. Prezada senhorita Thaís, respondo a sua carta que recebi em 30/5 de 2023. Como a senhora bem observou, o que eu disse 20 anos atrás, sob o impacto da condenação exorbitante e seguindo a orientação dos advogados da época, não reflete a verdade factual nem o meu pensamento atual. A ênfase de qualquer reportagem do gênero sempre recai no crime, eu sei, que é exumado com todos os seus detalhes sórdidos e o fedor próprio das misérias humanas. Doloroso para as pessoas que foram vítimas do crime sexual e para suas famílias serem lembradas do mesmo em rede nacional. Aqui ele assume o crime, quando ele diz que é doloroso para as famílias serem lembradas pelo crime em rede nacional. É muito doloroso e alvitante para o autor do delito que, décadas depois, tentando a duras penas reconstruir a sua dignidade e já sendo talvez uma pessoa muito diferente, ser lembrado que para todo mundo, toda a sua vida, se resume ao crime. E diz que é doloroso para ele também, o autor do delito. Então ele assume o crime 2 vezes, quando ele fala das vítimas e quando ele se coloca como autor do delito. Para mim é muito estranho ser convidado a colaborar com o meu próprio auto de fé. Atenciosamente, Eugênio Shipkevich.